Fala, meus queridos amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Em mais uma aula sobre ortografia veremos, afinal, é berinjela com G ou com J? E a palavra tigela, hein? Existem os vocábulos pagem, lambugem, enferrugem? Isso tá certo? Não sei. E nesse vídeo você vai aprender tudo isso e um pouco mais. Você está no seu canal de conteúdos, o canal Conteúdo para Tudo. Se você ainda é novo por aqui, já vai logo se inscrevendo, deixando seu like e comenta algum assunto que você gostaria de ver aqui no canal. Vamos ao vídeo. Antes de começarmos com as regras em si, é importante ressaltar por que sentimos dificuldades, em específico na aplicação do G e do J. Isso vai ocorrer porque essas duas consoantes elas representam o mesmo fonema, quando vão formar uma sílaba com a vogal I e com a vogal E, que são as sílabas G e G. E eu estou te falando isso para que você resignifique uma informação que você já tem no seu subconsciente. A palavra granja, por exemplo. Você grafa ela com a letra J porque se você for colocar a letra G, soará de forma muito diferente, ficará granga. Fala, não me diga! E você com certeza já sabe disso. E por que é que eu estou te falando uma coisa que você já sabe? É justamente para abrir a sua mente para um contexto em que a palavra pode derivar. Vejamos uma palavra, por exemplo, a palavra ferrugem. Ela é grafada com G, mas quando derivamos, por exemplo, para o verbo enferrujar, grafamos com J. E isso acontece porque o G, quando forma uma sílaba com a letra A, é a sílaba G. E, portanto, não se aplicaria a essa derivação, que é uma forma verbal, enferrujar. É verdade. E quando conjugamos esse verbo, principalmente quando for o presente do subjuntivo. Lembrando que quando falamos em presente, falamos do tempo verbal e quando falamos de subjuntivo, falamos do modo verbal. Esse modo indica uma dúvida, uma incerteza. Mas saiba que esse verbo enferrujar, quando estiver no presente do subjuntivo, ele vai ser grafado com J. É o exemplo de enferruge, enferruges, enferruge, enferrugemos, enferrugeis e enferrugem. Então deixe isso bem fresco na sua mente, porque essa ideia ela vai ser válida para as palavras que se apliquem a esse contexto. Eu espero que você tenha entendido essa ideia. Se você não entendeu, volta o vídeo, porque é muito importante que você saiba disso. E tenha nota que a palavra enferrugem e ferrugem são grafadas com G e com J, e é muito importante se ater a isso. Agora vejamos as regras de uso do G e do J, começando com as regras de uso do G. O uso do G é bem simples porque nós vamos usar apenas 3 regras que se referem às suas terminações. A primeira regra diz que nós vamos utilizar o G em substantivos terminados em agem, igem e ugem. Lembre-se que substantivo é uma classe gramatical que atribui nome aos seres, ações, objetos, características, sentimentos e estados. Agora vejamos os exemplos. Exemplo de passagem, vertigem e da própria palavra ferrugem, né? Porém temos as exceções pagem e lambugem. Também ainda quando o G não der conta do recado. É o exemplo da palavra enferrugem, e a gente já viu no início do vídeo o motivo, beleza? Já a segunda regra ela é mais abrangente porque essa regra do uso do G ela cobre palavras terminadas em ágio, égio, ijo, ógio, ujo. Lembra das vogais e lembra dessa regra, beleza? Não. Vejamos os exemplos de aplicação. Pedágio, sacrilégio, vestígio, relógio e refúgio. E na terceira regra você tem que guardar verbos terminados em ger e g. É o exemplo do verbo proteger, fugir e fingir também. Um último aspecto que você tem que guardar sobre o uso do G é a questão das palavras derivadas de palavras escritas com G. Algemar, de algema, gengivite, de gengiva, estrangeirismo, de estrangeiro. Só tenham cuidado com o que a gente já viu no começo do vídeo, beleza? Quando a palavra em questão assumir uma forma verbal e essa forma verbal possuir o J, você vai conjugar com o J. É o exemplo da palavra ferrugem e enferrujar.
Ainda sobre o uso do G, é muito importante guardarmos algumas palavras a partir da sua memória visual. É o exemplo da palavra bege, que é a cor bege, né? Da palavra longe, gesto, não vai escrever gesto com J, pelo amor de Deus. Também da palavra agir, fingir, proteger, tigela é com G, beleza? A palavra tigela com J está errada. Fugir, exigir, corrigir e também a palavra surgir. E agora vejamos como se dá o uso do J a partir de regras. Mas antes é importante ressaltar uma nota comum ao G e ao J. Assim como em palavras derivadas de outras que já possuam G, nós vamos preservar esse G, salvando as exceções já mencionadas, no J também fazemos isso. Vamos colocar um J em derivadas de palavras que são escritas com J. É mesmo, é? Resignificando ainda mais o que a gente já viu, está o exemplo da palavra enferrujar. Enferrujar possui o J, suas derivações, conjugações, por exemplo, vão possuir o J. O exemplo da palavra ajeitar, laranjeira e lojista, que vem de jeito, de laranja e de loja, de forma respectiva. Além disso, vale ressaltar que no uso do J também, nós vamos formar as sílabas já, jó e ju, que difere das sílabas ga, go e gu, que são sílabas com o G. Para esses exemplos, nós temos a palavra franja, queijo e a palavra jujuba. Nós vamos utilizar o J também em formas verbais dos verbos terminados em jar ou gear, no infinitivo, entendido? Só lembrando que verbo no infinitivo é verbo sem estar conjugado, na sua forma natural. Para o exemplo dessa regra, nós temos viajar, arranjar e lisonjear. Tenha muito cuidado para não confundir viagem com G e viagem com J. Viagem com G refere-se a um substantivo e viagem com J refere-se a um verbo. Em se tratando de verbo, saiba que podemos conjugar, isso é uma condição lógica do verbo. Veja o exemplo: eu viajo, tu viajas, ele vai viajar. Nessas expressões grafamos com J. E quando a palavra for viagem com G, se trata de um substantivo. Nesse caso, você vai observar um artigo que vai anteceder essa palavra. Ele fará uma viagem, a viagem que fiz foi muito boa. E fazendo uma analogia, para reforçar o que a gente viu no começo do vídeo, que a gente está vendo agora, se aplica também a palavra ferrugem e enferrujar, beleza? Ferrugem, substantivo, enferrujar, verbo. Tem ainda a regrinha mais simples desse uso que você não pode deixar de ver, a regrinha da terminação age, que é possível verificar em laje, traje e ultraje. Já a última regrinha do uso do J, relativa às palavras de origem tupi, africana e árabe, a palavra de pajé, jequitibá, genipapo, manjericão, manjerona e jiu-jitsu. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! É válido ainda guardar a grafia das seguintes palavras: jiboia, jiló, canjica e também a palavra berinjela, com J. Eu espero que você tenha entendido esse assunto. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e comenta aí o que você achou dessa aula, deixa o seu feedback, é muito importante. Compartilha com os amigos e até a próxima. Galera, dá muito trabalho produzir esse tipo de conteúdo, então se você puder, dá uma força pro canal, se inscrevendo, deixa o seu like, comenta o que você achou da aula, deixa o seu feedback, sugestões. Até a próxima.